Pessoal das zoonoses, quero mostrar para vocês o que nós já evoluímos com relação àqueles indicadores de dengue ou trampas, e vou precisar de algumas definições de vocês também. Então, por exemplo, nessa primeira página deste painel, tem a contagem dos ovos e casos de dengue, tá? E aqui está contabilizando apenas os casos de dengue que estão dentro dos raios das ovitrampas, tá? Vai ter uma outra página que a gente vai ver o total de casos por distrito ou por UBS, mas nessa página aqui é só os que estão dentro do raio de Ovitrampas. E aí é possível filtrar por distrito, por UBS, por Ovitrampa, por ciclo, tá? Então, por exemplo, até o momento tem 1.144 casos de dengue, tá? E aqui está considerando os prováveis, né, que são suspeitos, e os confirmados. E 49.197 ovos. E aqui a gente está pegando até o quarto ciclo, tá? Então eu peguei, depois eu mostro como que eu construí os ciclos para vocês, mas este é um dos pontos, por exemplo. Mais importante do que saber quando que foi a instalação e coleta daquele ciclo, né, data inicial e data final de cada ciclo, é saber qual que é a data dos casos de dengue, né, a data de início e sintoma dos casos de dengue que eu vou considerar para cada ciclo. Então, essa é uma definição que a gente precisa para esse painel. Não sei se vai vir das zoonoses, da epidemiologia, de vocês dois juntos, mas a gente precisa disso, né? Por exemplo, quando eu pego aqui o ciclo um, ele me dá o total, por exemplo, essa ovitrampa aqui, 830, tá? Ela teve 12 ovos e um caso de dengue. Ele era suspeito, né? Ele não tinha nenhum caso confirmado ali. Mas nesse caso, nesse primeiro ciclo de Ovitrampa, até qual que é a data inicial e a data final com relação à data de início de sintomas dos casos de dengue, sabe? Qual que é essa associação que a gente vai fazer? Porque isso é básico e fundamental para a elaboração desse painel. Hoje, da forma como ele está construído, ele está considerando, por exemplo, se o primeiro ciclo foi chutando aqui, tá? De 2 de janeiro a 15 de janeiro. Então, ele está considerando os casos de dengue que tiveram data de início de sintomas nessas datas, 2 a 15 de janeiro. Mas isso pode não fazer sentido nenhum, né? Então, a gente precisa ajustar. Então, quando o, o ciclo for de 2 a 12 de janeiro, eu vou considerar os casos de dengue, por exemplo, que tiveram data de início de sintomas vou chutar aqui também, tá? De 10 a 30 de janeiro? Não sei. A gente precisa dessa definição, tá? E isso é fácil de ajustar aqui no painel, contanto que esteja definido. Então, por exemplo, se eu quiser filtrar aqui o nacional, ele vai me dar apenas as ovitrampas do nacional no ciclo um, tá? Se eu quiser saber de alguma ovitrampa específica também, é possível aqui, quando eu filtro só o nacional, virão apenas as ovitrampas do nacional. E aqui tem os casos, não sei se eu já falei, os casos, total de casos, né? Ele pega só os suspeitos e os confirmados, e o total de confirmados dentro daquela UBS, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui da UBS Amendoeiras. Então, no ciclo um, na UBS Amendoeiras, são essas as ovitrampas aqui dessa UBS, a contagem de ovos, o total de casos de dengue, e aqui no caso não houve nenhum confirmado. Esse mapinha aqui, gente, ele vai ficar interativo, tá? À medida que a gente for fazendo os filtros, ele vai exibindo as ovitrampas do filtro que a gente fez.
eu não consegui colocar, por exemplo, seria muito interessante que a gente tivesse a camada das ovitrampas, das UBS, do distrito, os quarteirões aqui, mas eu andei pesquisando e o acesso que a gente tem do Power BI hoje, pelo contrato da prefeitura, não nos permite isso, tá? Tem que usar um- uma ferramenta que ele pede para contactar o administrador do contrato, tal. Então, eu acho que não vai ser possível. Mas pretendo que esse mapa fique interativo, pelo menos com as ovitramas. Aqui, por exemplo, já mostra casos de dengue por UBS e ciclo, tá? Então, aqui já são todos os casos de dengue. Ele não está considerando apenas os casos dentro de Ovitrampa, não. Então, até o momento, 20 casos confirmados, de um total de 1.550 casos, os casos descartados não estão aqui. Novamente, é possível filtrar por distrito, por UBS e por ciclo. Esse aqui, uma conversa lá no começo, quando eu e Fernanda começamos a conversar, tinha aquele negócio de índice de positividade. O Rogério sugeriu que eu conversasse com o Fábio, né, lá do Barreiro, eu conversei. Ele foi muito solícito, passou um documento que Belo Horizonte usa. Eu vou mostrar o que que eu aproveitei deste documento. Ele tem mais coisas, Belo Horizonte faz mais coisas, mas eu peguei alguma coisa do que eles fazem. O interessante é que nós estamos associando dados das ovitrampas com os casos de dengue, tá? Pelo que eu vi lá na análise de Belo Horizonte, eles fazem uma análise apenas das ovitrampas. Então aqui, por exemplo, é, se eu quiser saber o total. Ah, tá. Aqui a gente está falando de positividade. Então, por exemplo, aqui no Petrolândia. Então, por exemplo, é, tem a UBS, deixa eu ver aqui, no ciclo, no terceiro ciclo. Então, ó, ele vai falar por área de abrangência, né? Porque uma das coisas que foi pedido na reunião é para a gente avaliar o quão crítico está cada área de abrangência das unidades básicas de saúde, né? Então, por exemplo, no caso da UBS Petrolândia, no terceiro ciclo, lá tem um total de 3 ovitrampas, sendo que uma foi positiva. Então, 33% de positividade. E positivo aqui é qualquer contagem maior que 0 ovos, né? Então, é possível filtrar aqui também, por exemplo, eu quero saber quantas ovitrampas apresentaram positividade maior que 50. Então ele vai me trazer apenas as que têm maior que 50. Eu quero saber de 30 a 60. Ele me traz só as que estão dentro desse intervalo. Então eu coloquei esse filtro, né? E, e nessa página é isso. Aqui, que é o que eu peguei baseado no que Belo Horizonte faz. Não sei se está exatamente igual, mas a ideia foi do trabalho deles. O Rogério já tinha comentado alguma coisa, que eles faziam uma média de um intervalo de ciclos. Então, que ele está considerando os 4 últimos ciclos, né? Como até em 2025 houveram 4, ele está pegando os primeiros, os 4 primeiros. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o distrito industrial. Então, aqui ele já me dá todas as ovitrampas do distrito industrial, o resultado do primeiro ao quarto ciclo para cada ovitrampa, né? Novamente aqui tem o BS distrito. Quantos ciclos foram positivos destes 4? A média de ovos, a contagem máxima de ovos desses 4 ciclos. E aqui eu coloquei assim, né, os parâmetros que a gente usa hoje. Quantos ciclos houveram com contagem maior que 100? Quantos ciclos houveram com contagem maior que 300? E
do último ciclo em relação ao penúltimo, se houve aumento, diminuição ou se não alterou a contagem de ovos. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber de todos os ciclos que nós temos agora, qual foi a contagem máxima de ovos, vou limpar o filtro aqui no industrial, eu classifico aqui, ó. Então, houve uma ovitrampa que teve 1.208 ovos, que foi a ovitrampa 751 na UBS Sapucaias. A média dessa ovitrampa foi de 461 ovos. Ela apresentou em 4 ciclos foi maior que 100 ovos, em 2 ciclos foi maior que 300, e do último para o penúltimo diminuiu. Por quê? Porque do último, que deu 144, em relação ao penúltimo, que foi 192, diminuiu. Tá? É possível filtrar por distrito, por UBS e por ovitrampa. É, Este aqui foi uma conversa com a Thaisa, que ela falou assim: eu quando eu identifico um Movitramp, eu passo para os agentes quais os quarteirões eles têm que trabalhar. E aqui, por exemplo, vou pegar aqui, suponhamos uma Movitramp específica, né, que é essa do exemplo aqui, que é a Movitrampa 104. Ela me dá todos os quarteirões que estão no raio da Movitrampa. Aqui o bairro, né, que está no RG do ACE, e aqui o percentual de cada quarteirão destes no raio dessa Movitrampa. Por que que eu quis pegar esse exemplo para mostrar para vocês? Porque, por exemplo, esse quarteirão aqui, ó, o 137, deixa eu ver onde que ele está aqui. Aqui ficou pequeno. Ah, aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, eu não sei se na gravação vai ficar claro de ver. Esse quarteirão 137, ele. Olha o pedacinho que está entrando. Então, só 4% desse quarteirão faz parte dessa ovitrampa, tá? Então, tem um filtro aqui que vocês podem ajustar o percentual que vocês querem que seja considerado no quarteirão. Ao mesmo tempo, eu quis trazer esse exemplo porque imagina é, esse quarteirão 76 aqui, ó, ele tem 39% do quarteirão tá dentro da Ovitrampa, tá? Aqui, ó, 76. Ao mesmo tempo, esse quarteirão não está no raio de nenhuma outra Ovitrampa. Eu sei que vocês agora vão começar a trabalhar com quadrícula, né, que tem uma tendência de que as áreas, os vazios, como acontece nesse caso, isso vai tender a diminuir, mas ainda assim pode ser que fique algumas áreas de vazio. E aí, se a gente optasse, por exemplo, por trabalhar, eu vou trabalhar só os quarteirões que têm pelo menos 50% da área dentro do raio da Ovitrampa. Este 76, ele ficaria fora. Por quê? Porque ele tem apenas 39% dentro do raio da Ovitrampa 104, mas não está em um raio de nenhuma outra Ovitrampa, tá? Então aqui vocês têm a opção de definir qual que é a área mínima que vocês querem que seja trabalhada, né? Quanto mais vocês vão restringindo, menos ovitrampas vão estar no raio aqui, tá? É possível filtrar novamente por distrito, por bairro e por uma ovitrampa específica. Bom, é isso que eu quis mostrar para vocês. Se vocês tiverem sugestões a partir do que foi apresentado, a gente pode marcar uma reunião. E é isso. Eu acho que está ficando bem legal. É algo que a gente está evoluindo, né, para uma forma mais. É com uma rotina que todo mundo, a princípio, tem uma rotina por trás disso aqui, né? Então a análise vai ser a mesma para todo mundo. Eu acho que isso é um ponto positivo. E é isso. A gente vai conversando. Um abraço para vocês.